Queridos, estou aqui novamente para conversar um pouco com vocês a respeito da palavra de Deus e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 3, verso de número 14. Como estamos trabalhando a escola dominical, Deus ele colocou de uma maneira muito forte no nosso coração sobre oração, né? E quando eu estava montando o trabalho do IB, a questão de coordenação, eu pensava muito num trabalho geral da igreja e de repente, para nós trabalharmos as temáticas, para os adultos não tinha um tema que nós estamos trabalhando com as crianças e com os jovens e adolescentes. Mas na lição dos jovens, adolescentes, crianças, tem também a respeito da oração, porque estão trabalhando vida cristã. E quando eu liguei para a editora da convenção, para nós adquirirmos as revistas, ele falou, olha, a sua temática para adultos não tem. E eu comecei a orar, não dei resposta logo para eles. E falei, Deus, o que a gente precisa trabalhar, né? Qual é a necessidade da igreja? Então, no primeiro momento, eu via que vida cristã era uma coisa importante para a igreja, né? E aí Deus colocou no meu coração a temática de oração. E foi interessante que quando eu fui procurar, e quem aqui já mexeu no site da editora da convenção, né? É um site meio complexo de mexer. Para você achar uma revista lá, irmão, você, né, é complicado, né? E aí foi tão certo que Deus, eu comecei a mexer e apareceu essa revista que nós temos aí. Eu dei uma observada na temática dela e senti da parte de Deus que seria isso para a gente trabalhar. E eu acredito que os irmãos vão confirmar o que eu estou dizendo, que totalmente, em relação a tudo que nós estamos passando, é totalmente providencial, eu diria. Totalmente providencial, mostrando que para nós vencermos as adversidades, as dificuldades, é necessário oração, né? Então, partindo da premissa de que sem oração nós não fazemos nada. E aí começamos a ler a Bíblia, né? Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando a gente começa a observar a palavra de Deus, você vai ver, né, que a oração na Bíblia, né, e não é um tema, poderia ser o tema da minha pregação, né? Eu não coloquei tema nessa pregação, né? Eu fui esboçando, mas eu poderia falar da oração como uma arma poderosa, uma arma muito poderosa, uma arma que a igreja é detentora, a igreja tem isso nas mãos. E por que digo isso? Porque quando você começa a ler, seja Antigo ou Novo Testamento, você vai ver os grandes homens orando. Abraão orando. Tem um episódio que nós estudamos aqui na revista Escola Dominical, quando ele intercede pela vida do Ló. E Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra e fala, mas se tiver 50 justos, se tiver 40, ele vai batendo um papo com Deus. Ele falou, não, se tiver um só, por amor a esse um eu não vou destruir. E ele intercede pela vida de quem? Do seu sobrinho Ló. E Deus ele ouve, Deus lhe livra o Ló daquele problema. E em resposta à oração de Abraão. Nós vamos ver Jacó orando. Hoje nós vimos aqui, aprendemos sobre o Moisés, né? Moisés orando. Aquela é uma das orações do Moisés. Moisés tem inúmeras orações, até porque o Moisés, eu acho tão lindo quando a gente pega e começa a ler o capítulo 33 de Gênesis, que a Bíblia diz assim, que Deus falava com ele face to face, face a face, olho no olho, coisa de amigo, coisa de pessoas íntimas. Quando você começa a falar aqui sobre Daniel, por exemplo, Daniel está lá no meio da cova dos leões e tal, né? É julgado lá e tal. O que Daniel ele faz? Ele ora. E o que Deus faz? Deus responde. Deus ele fala, esse tipo de carne aqui não é para vocês, essa carne aqui é uma carne especial, vocês não vão nem sentir o cheiro dela. Ele não recebeu nem uma lambida do leão, vocês têm uma noção. Resposta de Deus. Quando nós olhamos para Ana, uma mulher que queria ter um filho, Ana que vivia um momento assim de muita humilhação, ela começa a orar e clama a Deus, e Deus responde e dá a ela um filho, Samuel. Depois nós vamos ver a primeira experiência que Samuel tem com Deus, foi através do quê? Oração, né? Samuel tem foi um homem de oração, um homem que dentro dos seus atributos, ele ora pela nação, ele ora pelos reis, ele ora pelos povos,
Ezequias, um grande rei, ele é acometido de uma enfermidade, depois de tantas vitórias, de tanta relação com Deus, ele ora a Deus e fala: Deus, né, puxa vida, né, o Senhor usou aqui o Isaías, ele veio até aqui e falou assim que eu vou morrer, que é para eu colocar minha casa em ordem, não deixa eu morrer não. Aí Deus dá como resposta mais 15 anos de vida. Então, a Bíblia ela é repleta de oração. Nós vamos ver o que? Os apóstolos, os discípulos de Jesus orando. Nós vamos ver o próprio Jesus orando, intercedendo por vida de pessoas, intercedendo pelo povo, né? Uma das orações dele é a oração do Getsêmani, né? A oração de uma angústia tão grande que o seu suor se transforma em gotas de sangue, mas ele entende qual é o propósito do Pai. Então, querido, a igreja, ela é uma igreja que foi, quando você pega a igreja primitiva, o alicerce da igreja primitiva foi o quê? Oração. O povo que orava para todas as coisas. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós vemos quando eles precisam de uma resposta para Deus, em Atos 6, Deus respondendo à igreja. Diante disso, pensando em como a oração ela é importante e deve ser imprescindível para nós como igreja, né? Eu quero ler esse texto de Efésios, de uma pessoa que tem uma imensa admiração, que é o apóstolo Paulo, e ele, defendendo assim o seu apostolado, ele, nesse versículo 14, do capítulo de número 3, ele fala o seguinte, ó: por esta causa, coloco-me de joelho diante do Pai. Ele precisa resolver uma situação. E antes que ele vá para resolver essa situação, até para que ele pudesse escrever o capítulo 4 de Efésios, que vai falar sobre a importância de estarmos unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, ele busca Deus em oração. E o que é que nós podemos aprender com isso? Talvez você possa estar aí no seu cantinho pensando: pastor, mas a gente está falando tanto de oração, né? Aí eu usaria aqui uma frase de John Stott, quando ele fala o seguinte, né? Quando te perguntarem, por que falar tanto a respeito de um assunto, por que tanta oração, por que falar de oração, por que ensinar sobre oração, por que aprender sobre oração? E aí ele fala assim, aí você responda: só pararei de falar sobre esse assunto quando o assunto que eu estiver ministrando, ele for uma verdade na sua vida. Quando esse assunto ele passar a ser vital na sua vida, então eu vou poder parar de falar dele, porque aí eu tenho que ir para um outro assunto, para que esse assunto também seja totalmente relevante para a sua vida. Então é tempo de nós orarmos. E por que é importante nós orarmos? E baseado no texto aqui de Paulo, baseado naquilo que nós podemos aprender pela Bíblia, pela palavra de Deus, eu apenas sinalizei aqui 4 pontos que julgo ser importante para nós, né? Viver aí, valorizarmos a oração. Por que a igreja tem que orar? Por que a igreja deve orar? Em primeiro lugar, porque a igreja, quando ora, ela recebe poder do Espírito Santo. Querido, o poder do Espírito Santo não é descido na igreja por campanhas. O Espírito Santo, ele não vem sobre a igreja por obras sociais. O Espírito Santo não desce na igreja por uma palavra apenas intelectualizada. O Espírito Santo, ele desce sobre a igreja quando esta igreja, ela ora. Quando essa igreja se compromete com Deus, quando essa igreja ela começa a buscar Deus numa intensidade tão grande que move o coração de Deus. E Deus ele responde. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver que eles estavam no número de 120 pessoas orando, buscando a Deus, ininterruptamente. Durante 10 dias eles ficaram orando, buscando, intercedendo ao Senhor. E Deus responde como? Descendo sobre eles a unção do Espírito Santo. É por isso que quanto mais nós orarmos, mais fortes nós seremos. Quanto mais nós orarmos, mais respostas de Deus nós teremos. Quanto mais nós orarmos, mais unidos nós seremos. Uma das causas de divisão, seja em família, seja na igreja, seja em ministérios, querido, é porque falta oração. Porque faltou a busca por aquele que tem
todas as respostas que nós precisamos. Talvez nesta manhã você entrou aqui buscando uma resposta de Deus. Talvez você entrou aqui nesta manhã dizendo: Deus, eu preciso de que o Senhor entre ou intervenha sobre uma situação. E eu quero ser profeta de Deus, instrumento de Deus, para dizer para você que se você verdadeiramente buscar o Senhor, Ele vai responder você. Só que quando nós vamos ficando íntimo com Deus em oração, nós vamos entender também a resposta, porque nós precisamos entender que Deus ele tem 3 formas de nos responder. Para algumas das respostas Ele diz sim, beleza, é isso aí mesmo. Por quê? Porque o teu propósito está alinhado com o meu. Para outros Ele vai dizer: olha, espera, porque eu ainda estou te preparando, eu estou capacitando você, eu estou dando a você uma maturidade para que você possa administrar isso que eu vou colocar nas suas mãos. Mas Ele também pode responder e dizer: não, filho, não, filha, porque eu sou onisciente e eu sei que isso não será bom para a tua vida. Então nós precisamos buscar essa ação do Espírito Santo, nós precisamos receber para ter aquilo que nós falamos na escola dominical, discernimento. Distinguir verdadeiramente aquilo que provém de Deus, é ter o meu desejo, a minha vontade aliada com a vontade de Deus, e saber que a resposta de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável, porque mesmo que Ele possa dizer não para você, não significa que a resposta dele foi boa, não foi boa. Quando eu olho para a minha vida e vejo os nãos que eu recebi lá atrás, hoje eu agradeço e falo: Deus, foi esses não de resposta que o Senhor me deu na minha oração, que me impulsionou para eu chegar onde eu cheguei. Foi esses nãos que serviram como um trampolim, para que eu pudesse te buscar mais, para que eu pudesse me relacionar mais com o Senhor, de forma a ter a resposta tua para a minha vida. Orar, querido, é se comprometer. Orar, como nós aprendemos na escola bíblica dominical hoje pela manhã, é correr riscos. É que muitas vezes nós não queremos orar de forma a nos comprometer totalmente. Nós não queremos correr riscos em relação a sentidos da nossa vida. E aí você vai vendo uma das necessidades da igreja. A igreja de Atos 2, ela começa a crescer, eles começam a se reunir, eles começam a se encher do Espírito Santo. E é legal que a igreja começa a crescer, e quando a igreja começa a crescer, o que aparece na igreja? Problemas. E Atos 6 ali tem um problema. E é legal porque eu olho para a Vivi, eu olho para o Edu, problema da ordem do trabalho deles, um problema social. Um problema social. Olha, as viúvas não estão sendo bem atendidas. Olha, não estão dando, olha, o pessoal aqui, os discípulos, que eram os apóstolos agora, que eram discípulos de Jesus, não estão tendo tempo de cuidar dessas pessoas, não estão podendo visitar de forma hábil e tal. Estão diante de um problema. O que a igreja faz? Não, vamos resolver essa parada. Não, nós vamos orar. E na medida em que nós orarmos, Deus vai nos dar o direcionamento correto. Eles começam a orar. Aí o Espírito Santo diz à igreja o seguinte: olha, vocês precisam começar a se organizar e precisam separar as pessoas que cuidem de diversas situações. Aí então é implantado o quê? O ministério diaconal. Poxa vida, mas obviamente Deus nos deu a resposta. Então nós temos que criar aqui, digamos aí, né, Ronaldo, um departamento, diaconia da igreja. Vamos criar um diácono. Mas espera aí, mas quem que vai ser o diácono? Espera aí, unidunité salamim, não. Mais uma vez a igreja faz o quê? Ora, busca. E o Espírito Santo responde e fala: olha, separa fulano, ciclano, beltrano, que eles vão dar conta disso. Os apóstolos apresentam aquilo para a igreja e falam: olha, a partir de hoje essas questões eles vão cuidar, porque nós nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra. Que coisa linda. Coisa linda quando o Espírito Santo ele cuida da sua igreja. Coisa linda quando nós permitimos que o Espírito Santo ele traz o quê? Direcionamento para a sua igreja. E é lindo isso.
Porque o Espírito Santo, ele quer cada vez mais ter liberdade de atuar no nosso meio. A segunda coisa que nós aprendemos a respeito da importância de orar é que a oração, ela é a base do avivamento, não só da igreja, como da história também. Quando você pega grandes historiadores, você pega Dwight L. Moody, você pega Charles Haddon Spurgeon, você pega vários outros grandes evangelistas. Vamos pegar um evangelista mais contemporâneo que talvez vocês conheçam mais, Billy Graham. A base, a estrutura de Billy Graham era a oração. Um homem que orava, um homem que viveu 101 anos, e durante os 101 anos ele tinha a preocupação de estar orando, relacionando-se com Deus. Aí nós pegamos o Billy Graham e vemos o sucesso, considerado o maior evangelista, ganhador de almas do século 20. Olha que coisa linda. Conselheiros de grandes presidentes, conselheiros de reis, um homem que, quando cogitado a concorrer para ser presidente dos Estados Unidos, é procurado por um partido e fala: olha, você tem uma influência mundial, as pessoas gostam de você, as pessoas, se você se candidatar, você ganhará e será o nosso presidente. E ainda usaram, assim, eu falo que eles pegaram meio que, foram levianos, porque na biografia de Billy Graham, vai dizer que um camarada chega e fala assim: você vai poder ter mais liberdade de anunciar isso que você acredita para todas as pessoas e para todas as nações. Mas isso não mexeu com o ego de Billy Graham. Porque quando nós estamos na direção do Espírito Santo, querido, quando nós estamos nas mãos de Deus, a proposta que parece ser, humanamente falando, a melhor e a maior proposta, não mexe com o ego daquele que tem o seu ego nas mãos do Espírito Santo de Deus. Billy Graham então olha para aquela turma e responde o seguinte: não há como eu ser presidente da nação americana, porque eu estou comprometido com um reino bem maior. Para mim, assumir a presidência dos Estados Unidos seria como me rebaixar ao reino do qual Ele me colocou para pregar a sua palavra. E nós conhecemos quem foi Billy Graham, um homem de oração. Isso quer dizer, querido, que a igreja, ela não pode ser apática diante da história que nós vivenciamos, inclusive na atualidade. A igreja, ela, através da oração, ela quebra a apatia, e a apatia transforma-se em empatia. A igreja precisa ser empática, a igreja precisa ser simpática, porque nós não podemos permitir que nada, situação, problema, nada possa tirar o nosso fervor. E quando eu penso em fervor, por exemplo, eu penso em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e abandonar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei ao seu encontro e sararei a sua terra. A sua terra, a sua vida que precisa de cura nesta manhã. A sua vida, a sua terra que precisa de uma ação do Espírito Santo. Ele está aqui nesta manhã para fazer com que você saia bem melhor do que você entrou. Quando nós falamos da igreja, de que a oração é a base do avivamento da igreja e sua história, é nós entrarmos por essas portas, querido, e não sairmos igual nós entramos. E quando eu digo que nós não podemos sair iguais, é também dizer que você não pode sair pior. Você sai daqui sempre com uma resposta de Deus. Você sai daqui sempre com algo da parte de Deus. Você sai daqui tendo o discernimento de que Deus falou. Talvez não foi a resposta que você gostaria de ouvir, mas você sai daqui com a resposta de Deus. E Deus quer ser em todo momento resposta sobre a sua vida. Deus, Ele quer fazer com que, através da oração, querido, você viva esse avivamento. E você, como pertencente à igreja de Cristo, ajude a escrever uma história de vitória para o reino de Deus. É isso que nós precisamos entender, é ter sede de Deus. Falar em sede, eu vou beber uma água.
Qual é a sede que temos hoje? Muitos têm sede de sucesso, muitos têm sede de bens, muitos estão sedentos por prestígio, muitos estão sedentos por progresso, muitos estão sedentos por saúde. Mas quando nós entendemos qual é a vital razão do Espírito Santo descer sobre nós, é para que sejamos cheios de Deus. Aí você vai entender quando Jesus ele fala: buscai, pois, o reino de Deus. Busca a justiça de Deus. E nós, tem ali uma coisa que nós interpretamos errado. E todas as coisas, a gente fala todas as coisas. Não diz todas, diz as demais. Não diz todas. Porque tudo engloba tudo. Demais, quando você pega o demais, envolve vontades. Demais envolve propósitos. Demais, eu acrescentaria essa palavra que nós falamos na EBD, discernimento. E as demais coisas vos serão acrescentadas, porque nem tudo me é necessário, mas dos demais eu preciso. Então, quando nós pensamos em ter sede de Deus, nós precisamos entender que a oração, querido, ela é a usina de poder da igreja. Uma igreja diz assim, tem uma frase que eu ouvi de um pastor que eu tive, e ele falava assim: olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Mas nenhuma oração, nenhum poder. Então nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos de poder. E quando eu falo de poder, querido, eu não estou falando dessas coisas que as pessoas fazem, que poder é você pular, você girar, você dar cambalhota, você imitar helicóptero, né? A unção do radinho do ouvido. Nada contra, mas não é disso que eu estou falando. Porque na sua grande maioria, infelizmente, são ações humanas, são apresentações humanas para mostrar que há uma espiritualidade enrustida, quando na realidade não existe. A ação do Espírito Santo faz a igreja experimentar a verdade de Deus. A verdade de Deus, que é o que nós precisamos buscar. A verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é absoluta. Quando você pensa do ponto de vista da filosofia, a verdade cada uma tem a sua, mas quando você pensa sobre a ótica divina, verdade é uma só. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual é a verdade que está permeando o nosso coração? A verdade que provém de Deus ou a verdade que provém da filosofia, da intelectualidade? Qual é a verdade que está permeando a sua vida? Terceiro ponto, sobre a importância de orarmos, é que a oração, ela é a base para a restauração, não apenas de um povo, não apenas de uma igreja, mas de uma nação. Através da oração nós podemos mudar. E aí eu quero chamar a atenção de você apenas para algo muito importante. Temos encontrado pessoas nesses últimos tempos com a síndrome do ninho. Eu sou coitadinho, eu sou abandonadinho, eu sou o tristinho, eu sou o coitadinho da igreja, eu sou o coitadinho da sociedade, eu sou a ovelha negra da família e tal, não sei o quê. Quando você olha para a questão da oração, você vai ver que a arma mais poderosa do mundo está nas tuas mãos. Talvez não somos cristãos melhores, porque não usamos esta arma que temos, ou talvez porque nós não sabíamos que a temos. Só que hoje você sabe. Você está sabendo agora que você tem uma arma que você pode mudar a história da tua família. Você pode mudar a tua história, você pode mudar a história do teu bairro, você pode mudar a história da tua cidade, da tua igreja, da sua nação. Uma arma poderosa, base para isso,
fala-se muito de avivamento. E hoje você lê na internet, o pessoal está falando muito de avivamento. Quando se fala muito do assunto, não é porque tem demais, é porque tem de menos. Tem um vídeo que corre pela internet falando de que o Billy Graham, voltando nele aqui, que ele estava orando por várias bandeiras. Alguém já viu esse vídeo? E diz que quando ele para na bandeira do Brasil, né? Está orando pela bandeira do Brasil, ele para. Aí ele começa a falar de que Deus derramaria uma grande bênção sobre a nação chamada Brasil, e que os crentes dessa igreja iriam viver o mover de Deus. Ele não disse avivamento. Sabe por quê, querido? Porque o avivamento ele nunca foi embora. O avivamento sempre esteve aqui. O avivamento sempre esteve perto de você. O avivamento sempre esteve muito próximo de nós. Sabe qual é a distância do avivamento para nós? A distância de uma oração. A distância de nós buscarmos em oração a Deus. A distância de nós nos prostrarmos, de nós dobrarmos os nossos joelhos. Coisas que parece que nós estamos com os nossos joelhos travados ultimamente. Eu disse algo aqui na vigília que foi uma grande bênção, né? E tem que acontecer mais vezes. Irmão, bênção demais a vigília. Estamos daqui, era quase 1h da manhã, 00:30, por aí. Começamos às 10, faltou tempo para orar. Eu disse uma coisa na vigília e quero só repetir para vocês. Talvez, mas não é o nosso costume. Eu não sei se oração está relacionada a costume denominacional ou prática denominacional. Depois me expliquem isso, quem puder. Porque eu não aprendi oração dentro de estatuto de igreja. Eu não aprendi oração dentro de regras administrativas, de regimentos internos de igreja. Eu aprendi oração com a Bíblia. E existem aspectos de oração. Mas uma das coisas que eu sempre tive costume de fazer quando chegava na igreja, era chegar, dobrar o joelho e orar. Orava pelo culto e tal, aquele negócio e tal, era um costume. Não é uma crítica, por favor, não é uma crítica. O pastor está criticando, quer botar, nada disso, nada disso. Só que era algo que me fazia muito bem. E lembro que quando nós começamos, né, a orar, vim aqui para a igreja e tal, e lembro-me que eu sentava naquele canto, porque é o seguinte, você vai pegando amizade, você vai mudando de lugar, né? Eu chegava todo acanhado, todo tímido, sentava lá no fundo, depois eu comecei a sentar aqui, daqui eu vim para cá, daqui eu vim para cá, daqui eu vim para cá, e já estão querendo levar para lá. Falei, não, eu quero ficar aqui. Só que daqui eu estou indo para trás agora, pulando fileira. Chegava, dobrava o joelho e tal. Aí de repente, quando eu levantava, que eu dava de cara, tinha pessoas atrás de mim, e olhando para mim assim, ó. Falei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Aí aconteceu isso umas 3 vezes. O que aconteceu? Erradamente, eu parei de fazer. De repente poderia ser exemplo para que outros fizessem, eu não. Eu senti, perdoe-me, eu me senti constrangido. Aí eu parei de fazer. E era uma coisa que eu sentia falta, porque em casa eu faço. No meu escritório eu faço. Minha esposa mesmo vê, às vezes eu estou lá no escritório, lá eu tenho um costume de orar caminhando. Eu chego no meu escritório, eu começo a bater papo com Deus, eu começo a andar e tem umas prateleiras de livro, eu vou, faço a volta, aí cansei aqui, aí eu venho aqui assim, eu fico andando. É gostoso orar caminhando, conversando. Gostoso. Mas não é uma regra, pastor, orar de joelho. Não, mas é bom. Quem fala que é bom? Paulo. Por isso, Paulo diz o que aqui? Me ponho de joelhos diante do Pai. Tem a versão que diz, me prostro. E prostrar, querido, é o quê? Se ajoelhar. Parece que humilhante se humilhar para Deus, dobrar o joelho para Deus. Querido, Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Se você quer avivamento, se eu quero avivamento, que comece por mim. Se você quer avivamento, que comece por você. Que comece por cada um de nós. Se queremos
ser um, como nós aprendemos aqui, foi o tema da nossa juventude, somos um. Se nós queremos ser um, se nós queremos ter algo em comum, nós vamos conseguir isso, querido, através da oração, porque a oração ela nos coloca no nosso devido lugar, porque orar é renúncia. Quando você tira um tempo para oração, você renuncia ao seu trabalho, você renuncia à sua família, você renuncia ao seu celular. Inclusive uma dica, não deixe o alarme do celular ligado. Renuncie. E como é bom quando você tem essa liberdade de renunciar a algo comum por algo maior, porque maior do que o meu trabalho, maior do que a minha família, maior do que a minha profissão, maior do que os meus contatos no meu celular, querido, maior do que as minhas redes sociais, é o momento que eu tenho com Deus. Nada pode roubar esse momento, nada pode tirar de nós, é renúncia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é apresentado sempre como o forte, o braço forte de Deus regendo a história. O fraco da história somos nós que precisamos dEle, nós que devemos buscá-lo, nós que devemos reconhecê-lo, nós que devemos nos prostrar diante do Todo-Poderoso. E quando isso acontece, querido, Ele age. Quando a igreja ora, Ele age. Quando a igreja ora, o adversário das nossas vidas, ele recua. Quando a igreja ora, os milagres começam a acontecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 5, tem uma história muito legal. Pedro está preso. O pregador Pedro, alta periculosidade, foi preso, amarrado a soldados, corrente nos pés e nas mãos, preso. Vai ter que morrer, Pedro vai morrer. Aí acontece uma coisa bem legal. Capítulo 12 de Atos, a igreja tem uma atitude. O que a igreja faz? A igreja começa a orar pela vida do Pedro. A igreja começa a clamar a Deus. A igreja reconhece que ali está um irmão que está sofrendo por professar a mesma fé. E a igreja incessante. E na madrugada há um estrondo, há um barulho. O anjo do Senhor aparece para Pedro. Quando Pedro desperta achando que estava num sonho, o que acontece? As cadeias das mãos e dos pés no chão, a porta aberta. O anjo ele olha bem para Pedro e fala assim: vem cá comigo, siga meus bons, deixa os maus aí, vem comigo, Pedro. Quando Pedro sai na rua, poxa, eu estou livre. Milagres acontecem quando a igreja ora, irmãos. Quando a igreja ora, as cadeias caem por terra. Quando a igreja ora, o anjo do Senhor vem de encontro a ela. Só que nós também precisamos acreditar que o milagre acontece. Sabe por quê? Porque quando Pedro bateu lá na casa que estava orando, a menina vem, acha que é um fantasma, fecha a porta e corre com medo. É aquilo mais ou menos que a gente ouve pessoas: olha, eu estava orando por um emprego, nem acredito, arrumei emprego. Irmão, como que você não acredita? Você orou, Deus te respondeu. E nós vamos ver que quando a igreja ora, querido, Deus, Ele responde. E responde muito bem, porque a oração é a base para a restauração de um povo, de uma nação, de uma igreja. E quarto, para encerrar, a oração, ela nos capacita a enfrentar os grandes dramas da vida. Drama pessoal, drama espiritual, drama familiar. Eu falei aqui sobre o Salmo 50:15, eu gosto do Salmo 50:15. Eu gosto do Asaf, quando ele diz lá: invoca-me no dia da angústia, que é uma ordem de Deus. Ele fala: eu te livrarei, é a promessa de Deus. Tu me glorificarás, é o resultado da igreja que ora. Qual é o milagre que nós precisamos?
Qual é o milagre que eu como igreja preciso, que você como igreja precisa? Creia, querido, que haverá o resultado do milagre que você precisa, e você glorificará o Senhor. É tempo de oração, querido. É por isso que Paulo ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele fala da ação, me ponho de joelho diante de quem? De um propósito, de Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que realiza todas as coisas. Quando falamos de drama pessoal, em Lucas 22 eu vejo um drama pessoal muito interessante, que envolve Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está no Getsemane, diante de uma noite difícil, um momento difícil, talvez fatídico. Ele está com Pedro, ele está com Tiago, ele está com João, e a forma dele se expressar para os seus discípulos, ele diz o seguinte: a minha alma está triste até a morte, angustiado. Aí ele vai, ele ora, volta, encontra os seus amigos que não entendiam esse propósito, dormindo. Aí ele bate um papo com os caras, voltam de novo. E é interessante que a Bíblia sempre vai dizer que ele se prostra em oração. O Filho de Deus se prostra. Ele busca o Pai, ele ora. A angústia é tão grande que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Mas após ele entender, quando ele diz o seguinte: Pai, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer, acabou a angústia. Ele se levanta sem angústia. Ele se levanta novamente, vai até os seus discípulos, eles ainda estão dormindo. Aí depois a gente já conhece toda a trajetória, que aí levam ele preso, ele vai preso. E interessante que na sua caminhada até o Gólgota, registrado em Lucas 23, ele preso, apanhando, um grupo de mulheres, um grupo de pessoas estão chorando, estão batendo no peito por causa de Jesus. E Jesus, ele diz o seguinte para aquelas pessoas: não é por mim que vocês devam chorar, antes vocês devem prantear por vocês e por vossos filhos. No momento de agrura tão feroz, ele fala: por que você está chorando por minha causa? Não é por mim não. Eu conheço o propósito para que vir. Eu estou cumprindo o propósito diante do Pai. Vocês devem chorar, prantear, orar, interceder, clamar pela vida de vocês e por vossos filhos. Até antes de subir da cruz, Jesus nos dá um grande exemplo da importância do clamor, da importância da oração. E é por isso que inicio essa mensagem falando de Efésios 3:14 e termino dizendo: por esta causa me coloco de joelhos, me prostro diante do Pai. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de vivermos uma vida de oração, é tempo de buscar ao Senhor enquanto o podemos encontrar. E que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, por esse momento em que passamos aqui com os irmãos, com a sua igreja, Senhor. Um tempo maravilhoso onde precisamos orar, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem feito-nos voltar às veredas antigas. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos despertado para isso, porque nós cremos que há algo muito especial do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a nossa igreja.
Queremos cada vez mais ser instrumento do Senhor para que o teu propósito se cumpra. Convém, ó Pai, que o Senhor cresça e que diminuamos cada vez mais. Convém, ó Pai, que venhamos a dar liberdade para a ação e atuação do teu Santo Espírito, para que nós, como homens, nos calemos para ouvir a tua voz. Que o nosso testemunho, Senhor, que a nossa vida de oração possa falar mais alto na vida das pessoas que precisam do que propriamente as nossas palavras. E que o Senhor possa nos conduzir segundo a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.